Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quem veio aqui para louvar o Deus, diga amém. Amém. Quem veio para adorar, diga amém. Amém. Então você está feito. Porque a palavra diz que Deus se manifesta. Ele não está, ele se manifesta em meus louvores. E se você veio aqui para adorar e para louvar, tenha certeza, Deus conhece a necessidade de cada um de nós. E você vai sair daqui abençoado nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está conosco nessa noite nosso amado pastor Márcio, amigo e irmão, aliançado conosco no ministério, nos projetos. Ele que assumiu a clínica lá em Simonésia e de uma forma generosa, ele tem, com muito amor, todas as pessoas que nós temos solicitado uma vaga, tendo ou não a vaga, ele dá um jeito. Então queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio. E eu quero avisar para o Ezequias que ele se prepara, porque já falou comigo que no próximo congresso a juventude de todo lado do Ágape vai estar aqui conosco, né? Graças a Deus por isso. Pastor, seja bem-vindo, você está mais do que em casa. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz, muito honrado em poder estar aqui com vocês, tendo a certeza da grande responsabilidade também que a minha conferida assumir esse púlpito. Eu louvo a Deus porque o pastor Edilson é um pastor. Tem sido verdadeiramente um pai na fé, tem me ajudado muito no meu ministério. Eu louvo muito muito a Deus pela vida dele, pela pastora também, por essa igreja, né, que eu tenho aprendido a amar tanto. Já estive aqui algumas vezes, então eu acho que eu tenho, não que eu tenho crédito, porque atrasado não pode, né, pastor? Mas houve 2 imprevistos, irmãos, na estrada. Eu cheguei a imaginar que talvez não conseguiria chegar, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, amém? Sei que o tempo já está um pouquinho avançado, mas Deus não precisa de muito tempo para falar não, amém? Deus, Ele é Deus, e eu não tenho dúvidas que Ele irá falar aos nossos corações. Trago um abraço de toda a igreja, né, missionária Ágape, que é irmã da igreja Batista Betel. Nós fazemos parte da mesma aliança. Trago um abraço também da minha esposa, das minhas filhas. Estarão aqui domingo, se o Senhor permitir, com vocês no congresso. Já tenho um compromisso no sábado e hoje também a minha esposa está num compromisso lá também me representando. Mas muita alegria, muito prazer poder estar com vocês. E sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 1. Quero agradecer ao pastor Edilson pela oportunidade. Quero agradecer a pastora Alessandra. Pastor Alessandra está por aí? Amém. Pela rica oportunidade, pastor, de poder estar aqui com vocês neste dia tão especial. Amém. Campanha da família, não é isso? Família, projeto de Deus. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: viu Deus tudo quanto tinha feito, e que era muito bom. E houve a tarde e manhã, o 6º dia. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. Quero agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor nos deu durante todo o curso desse dia. Senhor Pai, que se nós estamos aqui porque a boa mão do Senhor nos sustentou, recebemos livramentos, ó Pai, que nós nem ao menos imaginamos. Mas se nós estamos aqui,
é porque o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Então te damos honra, te damos glórias e louvamos ao teu nome por isso. Agora nós estamos aqui, ó Pai, reunidos na santa, viva e gloriosa presença do Senhor. Deus, aprove ao Senhor estarmos aqui nessa noite. E se o Senhor, ó Pai, nos permitiu estarmos aqui reunidos em um culto de adoração ao Senhor, nós temos certeza também que o Senhor não nos despedirá de mãos vazias. Nós temos certeza que sairemos daqui, ó Pai, abençoados pelo poder que há na Tua santa e viva palavra. Então, ó Pai, que todo o coração que possa estar armado contra a Tua palavra nessa noite, que o Senhor esteja desarmando esses corações agora. Pai, se tem alguma terra aqui que não é terra boa, o Senhor tem poder em se tornar esse coração em uma boa terra. Que o Senhor esteja arando esse coração, que o Senhor esteja tirando todos os pedregulhos, os espinhos, tirando tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, da boa semente que é a Tua palavra, da boa semente do Teu Evangelho, encontrar uma boa terra, e que essa semente, ó Pai, possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do Teu nome. Deus, nós oramos e entregamos tudo no Teu controle, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, Gênesis fala do início, fala do princípio, fala do começo de tudo. E aqui nós podemos ver Deus fazendo essa linda declaração. E viu Deus tudo o que havia feito e que era muito bom. Para cada dia da criação existe uma declaração onde Deus está declarando que tudo o que Ele havia feito era muito bom. E verdadeiramente, irmãos, Deus ele é perfeito em toda a sua obra. Quando eu olho para mim, quando eu amanheço para viver mais um dia e olho no espelho, eu vejo ali a perfeição de Deus. Quando eu olho para você nessa noite, eu vejo que verdadeiramente Deus, Ele é perfeito em toda a sua obra. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali está a manifestação da Trindade. Ali está o Deus Pai, o Deus Filho, está o Deus Espírito. Quando entra nesse diálogo, ele diz: façamos o homem. Deus então, ele faz o homem a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, a imagem de Deus o formou. Deus formou o homem perfeito. Porque Deus é perfeito em toda a sua obra. Mas Deus não fez um robô. Deus não fez ali talvez um robô para que ele pudesse controlar esse homem em um controle remoto, como você controla a sua televisão, por um exemplo. Você vai me adorar, você vai orar, você vai ler minha palavra, você vai se tornar um bom marido, um bom pai, você vai ser um homem de bem. Não, Deus colocou no homem uma liberdade de escolha. Deus coloca o homem no jardim, Deus outorga ao homem autoridade, e ele então começa a dar nome aos animais, e a Bíblia fala que tudo quanto o homem fez, ou o nome que ele colocou, assim foi. Deus não tirou a autoridade do homem, Deus não recuou na autoridade que ele outorgou o homem, mas ele colocou o homem, e ali ele colocou uma árvore no jardim, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse: olha, dessa árvore você não coma, dessa árvore você não toque, porque senão morrerá. E quando nós entramos no capítulo 2 de Gênesis, no verso de número 18, nós encontramos então a primeira declaração de Deus na Bíblia, quando ele disse: não é bom. Não é bom o que, irmãos? Não é bom
que o homem esteja só. Ele diz: far-lhe-ei para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea e que lhe corresponda. Aqui então começa a nascer um dos maiores projetos de Deus na terra. Aqui nasce então a família. Embora a constituição ela seja humana, mas a instituição é divina, foi instituído por Deus. A família é uma instituição divina. E Deus então, ele outorga ao homem a responsabilidade de liderar esse lindo projeto de Deus chamado família. Deus outorga ao homem essa responsabilidade. E ele não diz assim: olha, agora você é um chefe de família e você então, a partir de hoje, deve liderar. Não, ele outorgou essa autoridade. Ele falou: a partir de agora você vai liderar. Você liderará, você tem essa responsabilidade sobre a sua vida. E nós sabemos que liderar não é fácil. Liderar exige sacrifício. Liderar exige estratégias. Liderar exige domínio próprio. E então começa esse lindo projeto de Deus chamado família. E agora eu quero que você dê um pulinho comigo. Responsabilidade muito grande, pastora Alessandra, que você a me outorgou. Falei: gente, quem que a pastora me arrumou? Mas eu quero falar o que a Bíblia diz. E talvez, na próxima vez, se você souber que é o pastor Márcio que vai vir pregar, talvez você nem vai querer vir aqui mais. Mas eu preciso ser fiel ao que diz a palavra de Deus. Porque entre agradar você, entre agradar a pastora, entre agradar o pastor, eu tenho uma responsabilidade, como ministro do Evangelho, de ser fiel à palavra e agradar a Deus. Quem consegue entender isso diz amém. Então segura aí, que vai começar a apertar um pouco agora. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 11. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Verso 18 de Gênesis 2, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, uma adjuntora, que ele seja idôneo e que lhe corresponda. Se você estudar aqui, você vai ver que Deus tirou da costela do homem então, e fez o quê? A mulher. Ele fez a mulher. Mas quando o homem desobedeceu ali no Éden, primeiro quem desobedeceu foi a mulher. Amém? A mulher, ouvindo a voz da serpente, dando crédito a quem não tinha crédito. Cuidado, meu irmão, não é somente as irmãs, mas o meu irmão e minha irmã, a quem você tem ouvido. Ela começou um diálogo ali com quem não tinha crédito nenhum. Quando ela ouviu e foi seduzida ali pela serpente, ela comeu, ela levou o homem a comer. E o homem fala: a mulher que tu me deste. Primeiro a mulher fala: a serpente me enganou e eu comi. Aí o homem fala: a mulher que tu me deste. Isso é hábito do ser humano.
transferir responsabilidade. Em vez de ele falar, não, Deus, eu realmente errei, eu realmente vacilei, eu realmente falhei, eu comi. Ele já transferiu a responsabilidade e quis culpar a mulher. Mas quando Deus aproxima do homem na viração do dia, já estamos em Gênesis 3, e quando ele vê que o homem não estava mais ali, a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus aproximava do homem para ter um relacionamento com o homem, para ter comunhão com o homem. E de repente ele chega ali, ele fala, Adão, onde estás? Para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia, porque imagina, Deus nunca tinha puxado a orelha de Adão, Deus nunca tinha dado uma varadinha em Adão, Deus nunca tinha disciplinado Adão, e de repente Adão se esconde de Deus. Na verdade, Deus sabia onde Adão estava. Mas quando Deus chama Adão e pergunta onde estás, era para Adão mesmo saber onde ele estava. Porque nem mesmo Adão sabia onde estava. Adão estava perdido naquele momento. Ele se encontrava perdido, ele falou, Adão, onde estás? Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e então eu me escondi. Por que eu dei essa introdução? Para as irmãs entenderem, para os irmãos entenderem também, que quem primeiro pecou, quem primeiro comeu foi Eva. Mas quem Deus chamou foi o homem. Ele não chamou Eva. Eva, o que você fez? Eva, o que você fez com Adãozinho? Não, ele foi em Adão. Ele chamou Adão. Acaso comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Acaso, quem te mostrou que estava nu? Acaso você desobedeceu? Acaso você já pecou? A responsabilidade está sobre a vida do homem. Quando você entra em Jó capítulo 1, você vai ver que quando os filhos de Jó, eles saíam para se encontrarem, terem aquela comunhão entre eles, quando terminava aquela festividade, o que Jó fazia? A Bíblia fala que Jó ia sacrificar. Ele ia ali pagar um preço pela sua família, dizendo, acaso algum deles possa ter pecado contra Deus. Então eu estou aqui pagando um preço pela vida deles. Ele sabia a responsabilidade que estava sobre ele. Como pai, como esposo, como pastor da sua casa. E agora o nosso irmão Paulo, no capítulo 11, no verso 2, ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero, irmãos, que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem. Quem é cristão aqui diz amém. Quem é cristão aqui dá um glória a Deus que ele merece. Eu estou falando para cristãos. Eu estou falando para pessoas que professam ser Jesus Senhor e Salvador de sua vida. Porque o evangelho nada mais é do que um contracultura. Nós estamos indo de contra tudo o que o mundo mostra. E aqui diz assim, olha, que todo homem, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Verso de número 11. Todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Pois como a mulher, ela proveio do homem, assim também o homem
nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Se você percorrer a história, você vai ver que não foi muito diferente no passado. Mas nos dias atuais, a crise moral, ela está expandindo de uma forma tão terrível que, infelizmente, às vezes dá até medo de falar que é homem. Dependendo do lugar, se você falar que é homem, você vai sofrer bullying. Tá, já estão querendo até processar. Mas quando nós entendemos e trazemos para um conceito bíblico, nós precisamos então entender à luz da Bíblia. Quando a palavra diz aqui então, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, ele já começa a enfatizar então, trazendo para um conceito bíblico. Algumas mulheres nem gostam de ouvir esse texto. E muitos pastores têm até medo de pregar sobre isso. Mas a palavra ela tem que ser pregada. 1 Coríntios 13:8 diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade ou a favor da verdade. Então vamos entender. Deus, Ele em Cristo, Ele pagou um preço pela igreja. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, vivendo como igreja, se hoje, embora as nossas limitações, as nossas fraquezas, embora a nossa humanidade caída que herdamos lá do Éden, do primeiro homem, sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23, e Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Mas se hoje eu tenho uma viva esperança que eu vou morar na glória, porque Jesus pagou um preço por mim, foi porque Deus, o Criador, o cabeça de Cristo, enviou Jesus, e Jesus não se abdicou da sua responsabilidade de pagar um preço pela igreja, a ponto de se entregar por ela. Quem é a igreja de Jesus aqui diz amém? Se nós somos igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, Ele é o cabeça, então eu tenho essa viva esperança, que eu irei estar eternamente com o Pai em Cristo. Porque em Cristo eu tenho o poder de ser chamado filho de Deus. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja. E o homem, nós, homens, nós somos o cabeça da mulher, ou então o líder do nosso lar, trazendo para essa conotação. Então, nós temos como homem a responsabilidade de pagar um preço pela nossa esposa, a ponto de, se for preciso, nos entregar por ela. Eu estava aconselhando um casal essa semana, e esse casal chegou a separar, mas para a honra e glória do Senhor, eles estão bem e voltaram. Era algo que parecia impossível, mas Deus moveu o coração dele, Deus moveu o coração dela, e eles voltaram.
E na hora que eles começaram, na última triagem que eu fiz com eles, a cariação ali entre os dois, eu falei assim, olha, infelizmente, a maioria dos casais que a gente encontra hoje, em uma fase do relacionamento, um quis matar o outro. Não é matar, dando um tiro na cabeça, não, tá, irmãos? Mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Em algum momento no casamento, você ficou revoltado com a sua esposa, você ficou irado com a sua esposa, você ficou revoltado com o seu esposo, você ficou irada com o seu esposo, você quis largar. Muitos dos casais acontece isso. Ele bateu na mesa e falou, pastor, falei, fala meu filho, eu nunca quis isso. Falei, que tremendo. Eu falei, mas nunca, pastor. Nunca. Quando eu estava lá no Impacto Radical, eu vi aquele pessoal enfrentando, não sei se eu... Pode contar não, né? Aí ele falou assim, olha, eu vi algumas cenas ali, pastor, que eu vou falar com o senhor, é hipocrisia. Se tiver um missionário passando lá e tiver... Ninguém vai enfrentar, vai arriscar a vida para defender aquele missionário. Mas eu falei lá. Eu falei, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não entraria numa situação dessa. Não. Aqui eu entrei, mas agora racionalizando, acho que eu não teria coragem não. Mas se fosse a minha esposa, eu entraria na frente para defendê-la. Se for dar um tiro na minha esposa, eu entro na frente dela para não deixar ela morrer. Eu prefiro morrer do que ver ela morrendo. Ele falou isso. E nós conversando, eu falei, mãe, você ainda pensou em largar um cara desse ainda? Falei, minha irmã. Mas é situações que os casais vivem. Mas realmente eu vi sinceridade na vida dele. E ele então, quando ele agiu dessa maneira, eu vi ali verdadeiramente um esposo segundo o coração de Deus e os padrões bíblicos. Porque se Cristo se entregou pela igreja, se o marido entende esse princípio bíblico, que ele é o cabeça da esposa, ele tem que entender essa responsabilidade de se entregar por ela, como assim Cristo fez pela igreja. É muito fácil falar que é o cabeça, querer dar ordem, querer mandar, querer reger a situação. Mas se você entende esse princípio e quer verdadeiramente se posicionar como um homem, você precisa entender que além de você governar a sua casa, além de você governar, liderar o seu lar, você tem que pagar um preço em amor pela sua esposa e pelos seus filhos. E hoje nós estamos vivendo situações que os homens, como Adão, a mulher que tu me deste, querem transferir responsabilidades. O primeiro papel do homem no casamento, o primeiro papel do homem na família, ele é o provedor. Tem homem que é muito macho. Muito macho. Chega em casa, às vezes ele entra numa porta, o cachorro sai na outra. Ele é muito macho para dar um chute num cachorro dentro de casa. Ele é até muito macho para dar um tapa na esposa. Ele é muito macho para dar um grito com o filho. Mas ele não é homem para assumir a responsabilidade de ser para a família o que Cristo é para a igreja.
E tem homens que não entenderam o que realmente é ser homem. E começa a transferir a responsabilidade para a esposa, prover as necessidades do lar. Eu entendo que nós estamos vivendo em crise. Existe uma crise estabelecida no país. Nós sabemos que às vezes o cara ele é muito homem, mas às vezes ele não está conseguindo um emprego. Mas o cara que é homem mesmo aqui, ele cata papelão na rua, mas ficar sem prover, ele não fica. E as mulheres precisam colaborar com isso também. Só que às vezes o homem transfere a responsabilidade de ser provedor para a esposa, para a sogra. Tem situação, pastor. Tem situação que se a sogra não pagar as contas, a luz é cortada. Se a sogra não pagar a farmácia, não pagar o mercado, o leite não vem. Até para a sogra. Agora, e para os pais? Os pais têm que sustentar a casa. Muitas das vezes, o pastor chega lá com a cesta básica, que é uma responsabilidade da igreja, quando nós entendemos que realmente a família está vivendo em crise, e chega lá, topa o homem. Como é que é o negócio lá? Assistindo sessão da tarde. Pastor, Pai do Senhor, que bom que o senhor veio. O menino estava precisando mesmo do leite. Dá vontade de entrar, misericórdia mesmo. Dá vontade de entrar com um corrião na mão. Fala, rapaz, você apruma esse corpo seu. Vai apanhar café, vai vender picolé, vai catar ferro velho, vai catar papelão, rapaz. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Devemos viver do suor do nosso rosto, não podemos ser pesados a ninguém. Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Eu estou falando sobre situações que nós estamos vivendo, mas raramente você acha um trabalhador, um homem que entende o princípio de ser um provedor do lar parado. Talvez não vai exercer a sua profissão ou a sua função por causa da crise, mas sempre tem um quintal para capinar. Sempre tem alguma coisa para fazer. E aqui então Paulo fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Agora tem mulher também que não coopera. Tem mulher também que não ajuda. Às vezes estuda, consegue ganhar um salarinho melhor e já começa a querer gritar mais alto dentro de casa. Me ajuda aí, minha irmã. Ana Paula Valadão, minha esposa estava contando um dia desse um testemunho tremendo que ela viu dela. Não sei se alguém já viu esse testemunho aqui. Ela falando que quando o Diante do Trono estava no auge, e ela começou a ganhar muito dinheiro, ela viu que ela estava ganhando, ela não sei quantos números a mais do que o Gustavo. É Gustavo mesmo, né? O esposo dela, Gustavo Bessa. Diz ela que ela fez. Ela pegou, fizeram uma conta conjunta, depositaram o dinheiro e ela não comprou uma tigela para dentro de casa sem consultar ele. Por quê? Porque não é porque ela estava ganhando mais que ela ia querer cantar de galo dentro de casa ou querer falar mais alto, mas ela não poderia quebrar princípios bíblicos, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos. E ela, como uma mulher de Deus, ela entendeu esse princípio. Eu posso ganhar mais do que ele 50 anos, ele vai sempre ser o provedor do meu lar. Ele vai sempre ser o cabeça da minha casa. Eu não posso inverter esses papéis, porque senão Deus vai me abater. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ser homem não é ser macho. Ser homem é cuidar da esposa. Ser homem é orientar os filhos na palavra. Eu falei isso aqui um tempo atrás. Tem muitos que pregam, né? Paz,
ensina o menino o caminho que deve andar. Um dia eu vi um pregador pregando assim, não é o, é no caminho. Homem que é homem, não fala, filho, você vai ler a Bíblia, que não você fica de castigo. Homem que é homem, não fala assim, filho, vai orar, porque não você vai ficar de castigo. Homem que é homem, fala assim, filho, vem cá, vamos ler a palavra. Filho, vem cá, vamos orar. Filho, vem cá, vamos para a escola bíblica dominical, deixa cair, não tem problema não. Filho, vem cá, vamos para o culto da família. Filho, vem cá, vamos adorar a Deus. Homem que é homem, entende o que realmente a palavra diz. Macho manda fazer, homem faz junto e ensina o caminho, ensina no caminho em que deve andar. Homem ama, homem cuida, homem zela, homem paga um preço, homem entra na frente do revólver se for necessário. Jesus diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Homem que é homem, pode até achar a mulher enjoada. Homem que é homem, pode até querer chegar um pouco atrasado em casa, mas ele sabe que se ele assumir um compromisso perante Deus, perante o pastor, perante as testemunhas, ele tem que honrar a sua esposa até o arrebatamento da igreja, ou até que a morte os separa. Isso é o papel do homem provedor, o homem que se posiciona como um sacerdote, se posiciona como um pastor da sua própria casa. E Efésios também diz que Cristo é o cabeça da igreja, como o marido também é o cabeça da mulher. Está em Efésios capítulo 5, verso 22, 23 ao 33, mas devido ao tempo nós não vamos ler. Mas agora eu quero que você dá um pulinho comigo nesse texto que eu já citei, Jó. Jó capítulo de número 1. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos os seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Tinha pouquinha coisa, né, irmãos? Sim ou não? Era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó dizia assim: tenho muito empregado, tenho muitos boi, tenho muitas ovelhas, tenho muitos camelos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para os meus filhos. É assim que Jó disse? Não, o importante é eu encher a geladeira, o importante é eu encher a despensa, vou dar um iPhone para ele, resolve o problema, vou comprar uma roupa nova. É assim que Jó disse? Tem gente que arruma desculpa. Pastor, mas não estou entendendo, pastor. O negócio do senhor é só estudar, visitar e orar. O senhor não sabe o tanto de empresa, tanto de funcionário que eu tenho. Porque tem pais, que eu não sei se eu posso chamar de homens, que vê querendo transferir a responsabilidade para a igreja. Querendo transferir a responsabilidade para a igreja. Pensa que é o pastor que tem que educar.
que é o pastor que tem que corrigir, que é o pastor que tem que aconselhar. Talvez é só na Ágape que acontece isso, né, pastor? Né? Vamos abafar o caso. Jó era um homem, o texto diz que ele era muitíssimo dos seus servos, e este homem chamado Jó era o maior, era maior do que todos os do Oriente. Mas ele não era simplesmente mais um macho por aí. Ele verdadeiramente era homem. E como homem, ele sabia das prioridades e qual era o dever dele. Ele diz assim a Bíblia: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava. Se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles. Eu vou sacrificar, não vou fazer no coletivo, não. Eu vou na cama de um por um, vou dar um beijo na testa. Vou fazer uma oração. Deus, eu não sei como é que foi lá na escola hoje. Eu não sei o que ele viu na internet, eu não sei o que ele viu na televisão. Mas eu estou aqui, Deus, orando pela minha filha. Eu quero pedir ao Senhor, limpa a mente dela. Espalha dela toda má influência. Toda pedra de tropeço. Parecia uma pedra de tropeço lá em casa. Pareceu. Fiquei olhando o pezinho dele assim. Ah, meu irmão, eu coloquei aqui diante de Deus. O problema é que o pai, mas a mãe passou a gostar mais da minha filha do que ele. E ele veio falar comigo assim: não, eles terminaram, mas eu queria que o senhor falasse para ela ligar para mim de vez em quando, porque nós temos ela como uma filha. Eu falei: meu irmão, que olha, deixa eu falar com você. Deixa do jeito que está. Porque quem viu minha filha sofrendo foi eu, não foi você não. E você está querendo conversar com ela porque você sabe para onde seu filho está indo. E você quer que ele dê uma visitinha lá e depois ela fica esperando. Ele está amarrado. Não, pastor, o senhor está atropelando, não. Nabote não abriu mão da vinha dele, não, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça. Você é macho ou você é homem? Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó preocupava com os filhos. Jó, ele pagava um preço pela vida dos seus filhos. Quem tem filhos aqui? Abra sua Bíblia no Salmo de número 127. Você conhece esse salmo? Tenho certeza que você já ouviu muito pregar sobre ele. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Um homem segundo o coração de Deus, a autoridade maior na sua casa não é ele, é o Senhor. Você pode usar toda a sua força, você pode usar todos os seus conhecimentos, toda a força do seu físico, a força do seu intelecto. Se você não for um homem temente a Deus,
você poderá ter até conhecimento, mas não terá sabedoria para governar a sua casa. O papel de um homem na família é também de deixar o Senhor ser a autoridade máxima no seu lar. É de deixar Deus se posicionar na posição que lhe é de direito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Um dia eu vi uma história de uma criança que o pai dela era um grande, ele trabalhava numa empresa, ele é um executivo de uma empresa, grande executivo de uma empresa. E esse homem dava tudo para o seu filho. Ele chegava e falava: olha, filho, esse tênis custou tanto. Olha, filho, essa bola custou tanto. Papai trabalhou para conseguir. Ele sempre dava valor às coisas, valor aos bens, e dava ao filho. Um dia, esse pai chega perto do filho e fala: filho, o que você quer de presente? Ele falou: pai, o senhor tem me dado tanta coisa cara, tanta coisa valiosa. É, filho, meu pai tem te dado porque o pai te ama. Aí ele falou assim: um dia de trabalho do Senhor custa muito, né, papai? Aí o pai pensou: ô meu filho, mas por que você está perguntando isso? Porque o que eu mais queria, pai, não era um presente, eu queria era um dia do Senhor. Eu queria era ter um dia com o Senhor. O homem, o papel do homem na família é ser um pai segundo o coração de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Não estou fazendo apologia à preguiça, porque eu já fiz até uma analogia ali a respeito disso. Ninguém paga suas contas. Nós temos que trabalhar para honrar os nossos compromissos. Porque o homem na família, ele honra seus compromissos. Com a sociedade, com a igreja e com a família. Mas nós temos 24 horas por dia, olha a perfeição de Deus. Se você dormir 8 horas por noite, não precisa de 1 minuto a mais. Vai sobrar 16 horas. Se você trabalhar 8 horas por dia, eu te garanto, você não vai passar necessidade de nada. Vai sobrar 8 horas. Para você tirar 2 horas e 40, que é o seu dízimo do seu tempo para Deus. Ainda irá sobrar mais de 5 horas para você abraçar seu filho, para você brincar com seu filho, para você beijar o seu filho, e para você não transferir para sua esposa a responsabilidade que Deus confiou a você. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Verso 3. Quem tem filho aqui diz amém. Eis que os filhos são
Eis que os filhos são. Você já se atentou para a responsabilidade, pai cristão, que está sobre as suas costas? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Presente de Deus para você são seus filhos. Mas o verso 4 diz assim: como flechas nas mãos do valente, ou do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que você faz com a flecha? Lança. Mas você não pode pegar uma flecha e lançar ela aleatoriamente. Ela precisa de quê? Ela precisa de quê? Ela precisa de quê, igreja? Um alvo. A flecha precisa de um alvo. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Daqui uns dias os seus filhos não vão estar mais com você. Falando para casais. Tem casal, pastor, que fica ferindo o seu cônjuge por causa de um filho. Tira a autoridade, fala mais alto. O cônjuge fala para não fazer, o outro fala que é para fazer. Só que a Bíblia fala que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Vai ter que ir um dia. E quantos casais, há até uma estatística triste, que tem casais que só esperam o último filho casar para se separar. Porque na caminhada ficaram ferindo um ao outro por causa de filho. Meu irmão, o papel do homem na família é nunca desonrar a sua esposa, principalmente na presença dos filhos. Não fira o seu cônjuge, porque amanhã você vai ter um cônjuge ferido e o seu filho ou a sua filha vai estar cuidando do cônjuge dele. E quem vai cuidar de você? São parênteses, voltando para a palavra. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. O papel do homem na família é se posicionar como um guerreiro, se posicionar como um valente e preparar o alvo para lançar seu filho. O papel do homem na família, como sacerdote do lar, é amar a esposa, é cuidar da esposa, é honrar a esposa, é zelar pela esposa, é dar a vida pela esposa, ganhando mais ou menos. O papel do homem na família é preparar o seu filho no caminho do Senhor, para que quando ele for, ele nunca esqueça que ele pode se tornar o melhor médico do Brasil, pode se tornar o melhor engenheiro do Brasil, pode se tornar o melhor advogado do mundo, mas se ele não se tornar um servo do Deus vivo, todo o seu trabalho será em vão. De nada vai adiantar. Eu quero que você coloque-se de pé. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus,
eu quero colocar o teu filho, a tua filha diante do Senhor. Mas em especial os teus filhos, Pai, porque o tema da noite é o papel do homem na família. Deus, a tua palavra diz que quando faltarmos sabedoria, que é para pedir ao Senhor, que o Senhor dá. Eu lembro, ó Pai, daquele legado que Davi deixou para Salomão, ali em Provérbios 3, e ele começou a orientar a Salomão a respeito do temor ao Senhor, a respeito do amor ao Senhor, a respeito do zelo pelas coisas de Deus. E quando ele estava em uma situação, Pai, que ele precisava de governar o povo de Israel, o Senhor pediu para que ele pedisse o que quisesse, ele pediu sabedoria, porque ele não queria cometer nenhuma atrocidade. Deus, como sacerdote do Senhor nessa noite, através, ó Pai, da confiança que a mim foi dada pelo pastor dessa igreja, eu quero interceder pela vida de cada homem aqui dessa igreja. Deus, que não seja mais um homem, entre aspas, que existe tantos por aí, mas que essa igreja, meu Pai, seja inundada, que essa igreja, ó Pai, seja completa de homens, mas homens segundo o coração do Senhor. Deus, dê ao teu filho sabedoria como esposo, dê ao teu filho sabedoria como pai, dê ao teu filho sabedoria como provedor, dê ao teu filho sabedoria como sacerdote. Deus, não permita que o teu filho venha abdicar da sua responsabilidade como esposo. Não permita que o teu filho venha abdicar da sua responsabilidade como pai. Não permita que o teu filho venha abrir mão, ó Deus, da responsabilidade de sacerdote do lar, de pastor da sua casa. Deus, que o teu filho venha ser, ó Pai, um homem que verdadeiramente venha se posicionar como homem de Deus na sociedade, se posicionar como homem de Deus na família e principalmente na igreja. Deus, como é difícil às vezes achar um obreiro na igreja, como é difícil às vezes, ó Pai, colocar um departamento na igreja na mão de um homem, porque às vezes, ó Pai, até dentro da igreja, na obra do Senhor, os homens estão transferindo as responsabilidades para as esposas, abrindo mão, ó Pai, daquilo que foi outorgado pelo Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, libera essa unção de temor, de tremor e de sabedoria sobre todos os homens dessa igreja, sobre todas as mulheres dessa igreja, sobre todos os obreiros dessa igreja, sobre todos os filhos dessa igreja, e que o Senhor esteja blindando as famílias dessa igreja de toda cultura mundana, de toda ideologia que vem contra a palavra do Senhor, mas que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, venha predominar, venha prevalecer sobre cada família aqui representada. É a oração que eu faço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Volta a palavra, em nome de Jesus. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti ser. Irmãos, nós vamos estar fazendo a unção e eu espero que você tenha alcançado a revelação do Senhor para a sua vida nessa noite. Eu queria que o louvor parasse um pouquinho, porque, irmãos, a nossa Bíblia diz o seguinte, que nós estamos vivendo uma guerra, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas contra os principados e potestades do mal nesse mundo tenebroso. E algo que o pastor Márcio falava e o Espírito Santo testificava no meu coração quando Deus deu esse projeto para a gente, era sobre alinhar as famílias segundo o padrão bíblico da palavra. Tem muitos padrões de família, mas eu quero que a minha família esteja segundo o padrão da família da palavra. Agora fica a pergunta para você nessa noite. Você quer que a sua família esteja enquadrada em qual padrão? E Deus, homem, para você agora, Deus quer te reposicionar. Deus quer devolver a autoridade que às vezes você perdeu e você deixou de lado. E nós vamos fazer uma unção diferente nesta noite. Eu queria chamar o pastor Márcio, se ele estiver aí, pastor Edilson, pastor Alexandre. Vocês vão ficar do lado de cá. Queria chamar a Clédis, a Soraya. Nós vamos ficar do lado de cá. E nessa noite, como o pastor Márcio já orou, e de uma maneira muito especial, eu queria que os pastores consagrassem os homens, orassem, abençoassem, profetizassem a bênção sobre a vida dos homens. E as mulheres fossem ungidas pelas mulheres do lado de cá hoje. E que Deus, nesse momento, que você recebesse e restaurasse essa unção sobre a sua vida. Essa autoridade que Deus te deu, irmão. Hoje você pode estar pensando assim: a Alessandra é doida, querendo que homem seja devolvido. Eu quero que o meu marido seja o cabeça da minha casa. Eu quero que o meu marido seja o sacerdote. Eu quero que ele seja honrado. Porque na medida que ele for honrado, eu serei honrada. Na medida que ele for abençoado, eu serei abençoada. E você, mulher, deseje isso para o seu marido. Você, mulher, sonhe isso para o seu marido. Porque é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Cadê a Soraya? Quero consagrar meu lar a ti. Eu queria que todos os homens casados viessem aqui. As crianças também podem vir. Entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha